pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Números capítulo 21, mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, seguirem a página do Face, para vocês compartilharem os vídeos com seus amigos, com seus familiares, para que a gente realmente consiga levar a palavra de Deus para o mundo, para que o mundo realmente comece a manifestar a vida de Deus que já habita em nós. Amém? A gente falou um pouco no capítulo passado sobre a desobediência de Moisés e Arão ao ferirem a rocha ao invés de falar para ela fluir água. A gente viu o que isso significa, a consequência dessa atitude sobre a vida deles. A gente sabe que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável, que seus planos são de paz e prosperidade. Mas muitas vezes nós andamos segundo o nosso entendimento, nossos caminhos, nos desviamos da vontade de Deus, agimos fora, da sua vontade, e com isso a gente sofre as consequências. Não é um ato de condenação de Deus, talvez um ato de juízo, porque um pai que ama seu filho, ele o disciplina, mas a gente simplesmente está colhendo aquilo que a gente planta. Deus, ele é justo em fazer com que a gente colha o que a gente planta. A gente falou um pouco sobre por que Edom não deixou com que Israel atravessasse seu território. A gente mencionou toda a tipologia, toda a revelação do Espírito por trás dessa história, desse acontecimento. A gente falou um pouco sobre a morte de Arão e o fato dele entregar as suas vestes para o seu filho. E agora a gente chega a um capítulo que mais uma vez vai falar sobre a murmuração do povo, sobre a serpente de bronze e o seu significado e também algumas outras coisas. E, gente, como é difícil esse processo de santificação, como é difícil deixar para trás as raízes, os pensamentos humanos, egípcios, de dentro de nós, de dentro das pessoas. É algo que muitas vezes age sem o nosso querer, é voluntário, é natural. Afinal de tudo, antes era normal, e desconstruir esses pensamentos que estão presos e enraizados em nós é complicado. Envolve realmente a metanoia lá que Paulo diz em Romanos capítulo 12, onde fala para a gente não se conformar com esse mundo, com os ensinos desse mundo, com os valores deste mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento, transformar a nossa alma, matar tudo aquilo que o mundo deixou dentro de nós. E glória a Deus pelo Espírito Santo que nos ajuda a perceber o quão caída é a nossa carne, nos ajuda a lutar contra ela, porque à medida que a gente conhece o problema e onde está o problema, fica muito mais fácil de agir contra ele. Por isso a gente não deve esquecer nunca que nós não somos mais pecadores tentando ser salvos, mas nós somos salvos tentando ser santos. A gente sabe que o problema está na carne porque o Espírito está pronto. E com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, a gente pode ir direto ao mal e cortá-lo pela raiz. Amém? Vamos para a leitura do capítulo. Quando o rei cananeu de Arabe, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhe os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. Assim o lugar passou a se chamar Ormá. Nesses versículos e também nos versículos 21 a 35, nos conta sobre as guerras, o caminho que os filhos de Israel fizeram durante esses 40 anos de peregrinação no deserto. No meio dessas guerras, a gente vai ver um acontecimento dentro da comunidade a respeito da serpente de bronze que foi levantada. Por isso, eu vou juntar esses 3 versículos com os versículos finais do capítulo para a gente falar um pouquinho mais a respeito sobre essas guerras e o que elas significam. Tá bom? Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Gente, olha o povo mais uma vez se tornando impaciente pelo caminho, Algo muito importante de se lembrar é que o Senhor, ele prometeu a terra, ele prometeu a chegada, mas em nenhum momento ele disse que esse caminho, esse percorrer seria fácil, seria sem tribulações e sem adversidades. Isso vale tanto para eles, que haviam saído do Egito rumo à terra de Canaã, quanto para nós também nessa
caminhada, nessa jornada, nessa vida com Cristo. Até mesmo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, mais uma vez, o povo aqui murmura contra o Senhor. A ingratidão do povo se manifesta mais uma vez e eles reclamam de terem saído da terra do Egito, porque eles realmente não estavam vendo perspectivas no deserto. Apesar de estarem com o Senhor e eles os guiar, a gente vai ver aqui que várias vezes o comportamento deles era de acordo com o seu próprio entendimento. Eles não agiam em fé, porque fé é certeza, e a gente só tem certeza de que nosso Deus é fiel quando a gente o conhece verdadeiramente, quando a gente passa tempo com Ele, quando nós nos relacionamos. Do contrário, a gente pode estar lá, a gente pode estar na igreja, no meio do povo de Deus, conhecer o básico: Deus é amor, Deus enviou o seu Filho para nos salvar, mas isso não faz com que a gente conheça verdadeiramente Ele, porque tem uma diferença muito grande entre conhecer e se relacionar. Porque eu conheço muitas pessoas, mas com nem todas essas pessoas eu me relaciono. Mas eu só verdadeiramente conheço esse alguém se eu passo tempo com essa pessoa. E a mesma coisa acontece com o Senhor. Então esse povo estava caminhando com Deus, mas não estava se relacionando com Ele. Sendo assim, eles não estavam conhecendo verdadeiramente quem Deus era, e eles ficavam nesse constante murmurar e reclamar. Na hora que eu li a primeira vez essa declaração de que eles falaram que a alma deles detesta esse pão miserável, eu achei realmente muito pesado isso que eles estavam falando, porque eles estavam realmente dizendo que eles não aguentavam mais o alimento que Deus estava provendo para eles. E a gente sabe, né, nessa revelação que o Espírito Santo nos dá, que esse alimento é o próprio Cristo. E a gente sabe que muitas pessoas não vão querer se alimentar dele, né, infelizmente. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e morreu muita gente de Israel. Então as serpentes venenosas, antes de tudo, elas chegaram no meio do povo porque eles haviam desprezado o caminho e o pão de Deus, né? O povo ficava cada vez mais desencorajado por causa do caminho, mas esse caminho era o caminho que Deus estava levando eles rumo à promessa. O caminhar com o Senhor, gente, a gente nunca deve andar pelas circunstâncias, a gente deve andar pelo que a gente sabe, para onde a gente sabe que Ele está nos levando. Amém? Então, assim como o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva, eles viraram as costas para a graça de Deus que estava manifestada lá no jardim, eles viraram as costas para a árvore da vida, para o alimento que Deus havia provido para eles, e eles se alimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha um plano, e esse plano era que o homem mortal vivesse eternamente se alimentando da árvore da vida. Mas o homem agiu segundo o seu entendimento e segundo as suas próprias vontades, e a consequência disso foi a morte espiritual, né? O pecado entrando no mundo. Então, esse pecado entra no mundo porque eles realmente viraram as costas para o alimento de Deus, né? Que Deus havia provido para eles, da mesma maneira que as serpentes vieram aqui, porque o povo estava desprezando o maná, o povo estava desprezando o alimento de Deus. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Em toda essa jornada, essa foi a primeira vez que os filhos de Israel confessaram os seus pecados. E depois de confessarem esse pecado, tanto para Deus quanto para Moisés, eles pediram a Moisés que orasse. Moisés assim o fez. O povo queria que Deus tirasse as serpentes do meio do acampamento, mas não foi isso que o Senhor fez, né? Ele pediu para que Moisés construísse uma serpente de bronze para levantá-la ela no meio do arraial, e ela serviria de remédio para aqueles que haviam sido picados. Lá em João 3, versículo 14 e 15 diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então o poder vivificante da serpente de bronze prefigura a morte sacrificial de Cristo, onde ele foi levantado na cruz para dar vida a todos aqueles que olhassem para ele em fé. Então aquela serpente de bronze tipifica Cristo, que se fez homem e foi feito pecado por nós para nos salvar. O pecado representa as serpentes, né, que haviam sido enviadas no meio do arraial. Então, uma vez era necessário uma viga transversal, né, para sustentar a serpente. Então a haste é considerada como símbolo da cruz. Então, o pecado, ele morde como uma serpente, ele pica como essa víbora venenosa, mas a gente consegue fazer uma comparação, né, dessa aplicação do remédio deles e também do nosso remédio. Eles olharam
e viveram, e nós cremos e não perecemos. Todo aquele que olhava para a serpente, por mais desesperado que fosse, por mais frágil que fosse sua visão, mais distante que fosse o lugar, ele era curado totalmente. Então a comparação entre a serpente de bronze no tempo de Moisés e a cruz de Cristo nos ajuda a compreender melhor o significado da graça e da salvação de Deus. Então todas as pessoas foram contaminadas pelo pecado e um dia a gente iria morrer, a gente iria enfrentar o julgamento, mas a gente olha para Cristo em fé, Ele nos salva e Ele nos dá a vida eterna. O ato de olhar a serpente de bronze salvou muitas pessoas da morte física, mas olhar para Cristo nos salva da morte eterna. Foi para os homens que haviam sido picados pelas serpentes que a serpente de bronze foi erguida, é para os homens realmente envenenados pelo pecado. Nós que tínhamos a natureza pecaminosa, que Cristo foi levantado na cruz. Então Jesus morreu por aqueles que estavam completamente desesperados, né? Por quem já estava condenado, porque o salário do pecado é a morte, então a gente já estava condenado à morte. Foi por essa razão que Cristo foi erguido na cruz. Serpente de bronze não tem veneno em si, mas ela tomou a forma de uma serpente venenosa. Então Cristo, ele não é pecador e nele não há nenhum pecado. Serpente de bronze tinha a forma de uma serpente, assim como Jesus foi enviado por Deus em semelhança da carne do pecado. Partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam nos outeiros de Abarim, no deserto que está em frente de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam junto ao ribeiro de Zered. Partiram dali e se acamparam no outro lado do Arnon, que estava no deserto que sai do território dos amorreus. Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufá e os vales de Arnon e o declive dos vales que se inclina em direção à sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer, o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: Brota, ó povo, e vós entoai-lhes cânticos. Poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo abriram com cedro e com cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisma que fica diante do deserto. Então, a caminho do Pisma, os filhos de Israel, eles passaram, né, todas essas cidades aqui, mas eu quero focar e falar um pouco sobre a passagem pelo poço de Ber, onde Deus ordenou que Moisés se reunisse o povo para lhes dar água. Esse poço tipifica Cristo, né? E a água desse poço tipifica o Espírito. Lá em João 4, versículo 11 a 14, diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deverás a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Lá em João 7, 37 e 39 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele dizia do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui, gente, em Números 21, a gente vê Cristo tipificado tanto pela serpente de bronze quanto pelo poço, né? Como a serpente de bronze, ele é o nosso substituto, né? O remédio que traz a cura para a herança de Adão que habitava em nós. Então Deus não tirou o pecado de nós, Ele nos deu o remédio que nos cura do pecado. E a gente vê também Jesus nesse capítulo como o poço do qual jorra a água, né? Ele é o nosso desfrute, Ele é a água que a gente bebe, que realmente mata a sede da nossa alma. Ele é o poço que jorra a água, que jorra o Espírito, então tá tudo lá, a gente só precisa estar disposto a cavar esse povo. Quanto mais fundo a gente cava, quanto cada vez mais a gente busca o Espírito Santo, né, adentrando mais águas profundas, cada vez mais que a gente se adentra, mais água vai jorrando deste poço. Gente, algo que eu quero comentar nesses versículos aqui é de toda a caminhada do povo rumo à promessa, né? Apesar da promessa estar lá, eles tinham que avançar, eles tinham que andar adiante, perseverar na jornada, porque se eles estagnassem, se eles parassem, eles não iam chegar onde Deus havia preparado para eles. Assim também acontece na nossa vida. Nós temos uma promessa, mas a gente precisa caminhar em fé,
crendo que Deus está conosco, nos moldando e nos fortalecendo para alcançar aquilo que Ele já preparou para nós. Não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando, né? A gente precisa fazer a nossa parte e esperar em Deus e confiar que Ele já fez a parte dele. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem a água dos poços beberemos. Seguiremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Seol, porém, não deixou Israel passar pelo seu território. Ao contrário, reuniu todo o povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Azaja, pelejou contra Israel. Israel, porém, o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde Arnon até Jaboque, fronteira dos filhos de Amon, porque esta fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todas as suas aldeias. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que fez guerra ao primeiro rei dos moabitas e tomou dele toda a terra até Arnon. Por isso dizem os poetas: Vinde a Esbom, edifiquem-se e estabeleça-se a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom a uma chama da cidade de Seom e consumiu Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Hermon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Camós. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seol, rei dos amorreus. Nós, porém, os subvertemos. Esbom está destruído até Dibom. Nós os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, de modo que os israelitas a conquistaram, bem como as suas aldeias, e desapossaram os amorreus que estavam ali. Em seguida, viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou contra eles para travar batalha em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não o temais, pois eu o dei nas tuas mãos, a ele, a todo o seu povo, a sua terra, e tu lhe farás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o feriram a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Então aqui, gente, a gente chegou aos versículos que a gente fala sobre a vitória dos israelitas contra os reis de Moabe e de Bazã. Mas toda a tipologia que a gente vai mencionar aqui também está ligada com os 3 primeiros versículos do capítulo, onde nos falou sobre a vitória dos israelitas contra o rei cananeu. A gente pode entender, né, esses 3 reis, esses 3 guardiões, como um tipo de guerra espiritual que a igreja trava contra os espíritos malignos nas regiões celestiais. Nós estamos em constante guerra e a gente sabe que essa guerra não é contra carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, assim como nos é descrito em Efésios. A gente precisa sempre se levantar, sabe, ativamente, não passivamente, com toda a armadura de Efésios 6, para lutar e derrotar esses espíritos malignos e ganhar mais território para o reino de Deus. Então a história de luta de Israel contra os cananeus constitui um tipo, uma imagem de guerra que está sendo travada hoje entre nós e os anjos caídos, os demônios. Os filhos de Israel derrotaram os reis de Arabe, os amorreus e Bazã. Esses reis eram os porteiros da Terra Boa. Seu território ficava a leste do Jordão. Então, para entrarem na Terra Boa, eles tiveram que passar pelo território controlado por esses reis que guardavam a terra de Canaã em nome de Satanás. Esses reis, eles eram os guardiões do reino das trevas e eles precisavam ser derrotados antes que os filhos de Israel pudessem entrar na terra que Satanás ocupou. A gente sabe que Deus entregou a terra para os filhos dos homens, entregou para Adão. E quando Adão peca, ele é destituído desse seu lugar de autoridade, esse lugar fica vazio. Então, Satanás ele se assenta no trono do mundo, e a palavra nos diz que Satanás é o príncipe desse mundo, mas a gente sabe que Cristo já o venceu, que ele já está derrotado. Mas tudo isso realmente se concretizará na segunda vinda de Cristo, porque Satanás e seus demônios eles ainda habitam nas regiões celestiais. Estudar a tipologia cuidadosamente, a gente vai ver que Canaã tem 2 características. Por um lado, ela é uma terra cheia de riquezas, mas por outro lado, ela está cheia de pessoas más, inimigos do povo de Deus, que precisavam ser exterminados pelos filhos de Israel. Essas 2 características de Canaã representam a boa terra, mas que ela ainda é governada pelos inimigos de Deus, onde quando a igreja os derrotar e Cristo estabelecer seu reino, todos aqueles que passaram pelo deserto, venceram a carne, deixaram o espírito fluir, irão desfrutar dela. Deve derrotar e esmagar esses inimigos, representado pelo rei de Arate, Sion, rei dos amorreus e Og, o rei de Bazã. Então eles tipificam os poderes, os governos e autoridades do reino de Satanás
e que uma guerra está sendo travada entre esses espíritos e a igreja. A destruição total desses guardiões nesse capítulo, né, que a gente acabou de ler, indica que nós também iremos os derrotar, os espíritos malignos, né, o reino de Satanás que habita nas regiões celestiais. Na verdade, Miguel e a igreja vencedora. Lá em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 8, diz assim: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, nesse momento, todos os principados e potestades, até mesmo Satanás, que estava nas regiões celestiais, serão derrotados por Miguel e a igreja vencedora, e serão lançados na terra para então começar a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Aqui a gente vê que a realidade do reino de Cristo já começa a se manifestar, onde não mais o acusador das nossas almas terá acesso ao Pai, já terá sido expulso do segundo céu, e agora ele vem com imensa fúria contra o povo de Deus, que vai estar aqui na terra ainda. Mas o Messias voltará e estabelecerá o seu reino milenar, onde todos os que venceram irão desfrutá-lo como a boa terra. Depois desses 1000 anos, onde Cristo devolverá o governo de tudo para o Pai, né? Depois de ter colocado todas as coisas no seu devido lugar, todos aqueles que são seus, porque a palavra diz que aqueles que o Pai deu para Jesus, ninguém e nada vai tirar da mão dele. Então, nós estamos firmados nele. Os que participaram do reino e também os que durante esse tempo do reino estavam sendo purificados. Todos nós desfrutaremos eternamente da boa terra, da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Amém? Gente, esse é o capítulo 21. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.